início de nossos trabalhos. Gostaria de contar com a presença dos irmãos aí na nossa live. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Bom estarmos juntos em espírito e verdade, louvando ao Senhor, que é digno de honra, glória, poder, domínio pelos séculos dos séculos. É o Senhor em nossas vidas. Em tudo, porque o Senhor está na sala do trono e Ele governa a tudo e a todos. Por mais difícil que esteja o momento, por mais difícil que esteja a sua vida, nós sabemos que o estresse, a questão de isolamento, devido à pandemia, causa muitos transtornos, mas devemos estar sempre nos alimentando da palavra de Deus, que é a verdade, que nos exorta, que nos recompõe, que nos dá graça, salvação, e nos santifica. Glórias a Ele. Nós vamos, antes de louvar, há uma citação do versículo da palavra de Deus. Você que está em casa, você pode abrir em Salmo 50, no versículo 15. Quando diante de situações difíceis, situações que muitas vezes nos levam a desanimar, a perder o foco em Cristo Jesus, mas lá está: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No primeiro momento da parte desse versículo está uma ordenança do Senhor: invoca-me no dia da aflição, no dia da angústia. Depois, eu te livrarei, isso é uma promessa do Senhor. E tu me glorificarás, isso é o resultado. Então nós temos uma ordenança, um mandamento do Senhor, uma promessa do Senhor e o resultado dessa promessa. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e nos diz louvor na cidade do nosso Deus, exalta monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal em nossas vidas. Confiamos em teu livre amor. Pois só
seu lar, na sua casa, louve ao Senhor, pois só Ele é digno de louvor, de honra e toda glória. E grande é o Senhor, digno de louvor, e na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer, queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A Ele a honra, a glória, eternamente, Senhor Jesus. Tu és o merecedor de todo louvor, Senhor Deus, através do Espírito Santo, ó Pai. Nos dirige, direcione, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, que nós tenhamos, ó Deus, ó Pai, direcionamento até para louvar o Senhor, Deus, como convém ao Senhor. Jesus, abençoe, Senhor Deus, esse culto, ó Pai, que está sendo feito, Deus, edificados em uma rocha apenas, Deus, conforme Mateus 16:18, é a pedra a qual a igreja está edificada, que é Jesus Cristo, o seu nome. Ó Deus, abençoe, ó Deus, neste momento, ó Pai, que as famílias estejam orando, estejam, ó Deus, em espírito e verdade, adorando o Senhor, ó Pai, exaltando o teu santo nome, ó Deus. Glorioso Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Deus. Nós podemos cantar os nomes do Senhor Deus, né? Tem um cântico que chama Quero Louvar-te, e é uma adoração ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar o nome do Senhor, porque até as aves do céu cantam para o Senhor, as feras do campo, elas refletem o poder do Senhor. Por isso nós louvamos o teu santo nome, porque somente Ele é digno, a Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar.
teu ver, tua graça conhecer, quero louvar, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu ver, tua graça conhecer, quero adorar. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu ver, tua graça conhecer, quero adorar. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Glórias a Ele. Em nome de Jesus, nós temos a bênção do Senhor de estarmos num país, que ainda possibilite a gente, nós, louvarmos a Deus, bendizendo o seu nome, Senhor, porque em muitos países, alguns cristãos já estão, muitos cristãos são mortos, por estar professando a sua fé, e glórias ao Senhor pela vida destas preciosidades, que, como diz a palavra, não negaram o Senhor até a morte, pois está reservada a coroa da vida para aqueles que assim o fazem. Nós agradecemos ao Senhor e continuamos a louvar a Ele. Porque foi pela cruz, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente. Muito pelo contrário, aquele que crê tem a vida eterna. Nós temos que olhar para a cruz, porque lá está a nossa redenção. O Senhor, mesmo não merecendo, nós, ainda pecadores, o Senhor nos amou incondicionalmente, se entregou por nós. Eu olho para a cruz e para
aproximo, quebrantado o seu amor. Mereci a vida, e mereci a vida, de graça recebi por sua cruz. Efésios 2:6, a morte me livrou, e pela graça trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. A honra, a glória, estou louvando o Senhor. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas com a noite do dor. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Mas 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar flor. A encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, pôs na mão seus ombros e ao redil voltou.
tremendo de frio, curou suas feridas, pousava em seus ombros e ao retivou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo transitar, pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz aonde o amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para usar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é a chamar. Se o Rei está voltando, aleluias, Ele vem nos buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, e o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é a chamar. Se o Rei está voltando, aleluias, Ele vem nos buscar. Glórias ao Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, a sua igreja reunida, Senhor Deus, o louvo ao Senhor, Pai. Receba, Senhor Deus, ó Pai, os louvores ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar na tua presença, Pai, em todo momento, Senhor Deus, seja domingo, segunda, terça, quarta, seja qual for o dia, Senhor Deus, nós estejamos, ó Pai, em adoração constante, ó Deus, ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Usa, Senhor Deus, o pregador nessa noite, pastor Lício, para falar aos nossos corações, ó Deus, aplicar, Senhor Deus, a tua palavra, o ensinamento do Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, meu Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, diferentes, edificados, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, confrontado, ó Deus, em todas as nossas ações, ó Pai, e que nós tenhamos, ó Deus, um coração, ó Pai, mais e mais próximo, mais e mais aperfeiçoado em Jesus Cristo. Ó Deus. Amém, Jesus.
tocando um pouquinho a cabeça. Opa, não. A cabeça está tocando um pouquinho. Boa noite. Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham nessa live, aí pelo Facebook e depois lá pelo YouTube. E sai um pouquinho, André. Virar um pouquinho para cá, e foi para o lado, centralizar isso. Quero convidar a todos que nos acompanham na Palavra de Deus. O texto que nós vamos falar nessa noite se encontra em Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. E aqueles que trouxeram as suas Bíblias, eu os convido para que abram suas Bíblias nesse texto de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. A cura do demônio do endemoniado Gerazeno. A cura do endemoniado Gerazeno é o título que foi dado a esse texto. E assim diz a palavra de Deus: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem ao menos com cadeias alguém podia prendê-lo. E continua, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me tormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram.
Meus queridos irmãos, diletos amigos e ouvintes da Palavra de Deus, a força do Evangelho, o poder do Evangelho transforma aquilo que nós não damos mais nenhuma esperança. O poder do Evangelho, através do Evangelho, Deus transforma aquilo que já tinha caído na zona do impossível para nós. Aquilo que nós perdemos as esperanças, aquilo que nós chegamos a dizer, não há mais jeito para esse aí, ou para aquela ali, ou para essa situação. Desde a vida pessoal, até a vida de uma cidade, a vida de uma família, a vida de uma sociedade, o Evangelho vem transformando no decorrer das gerações. Quando nós fazemos um apanhado da história, por exemplo, o Império Romano, o poderoso Império Romano, que perseguiu os cristãos durante cerca de 300 anos, e o que aconteceu? O Evangelho transformou aquele império. Chegou ao ponto que grande parte das autoridades romanas já era convertida ao cristianismo, já havia recebido o Evangelho, já havia sido transformada pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. Quando nós estudamos a história da Reforma Protestante do século XVI, nós vimos o poder não só espiritual do Evangelho de salvar, de transformar, mas o poder cultural do Evangelho que criou uma nova mentalidade no Ocidente, uma mentalidade nova no Ocidente, de formas que o Ocidente foi talhado pela mentalidade protestante da Reforma Protestante, e vindo com isso a democracia como filha da ilustre Reforma Protestante. A Inglaterra do século XVIII é um exemplo também de como o Evangelho pode transformar. Naquela época, durante a Revolução Industrial, a miséria, as pessoas ricas, elas ficavam cada vez mais ricas, e os trabalhadores, antigo campesinato, que vinham para as cidades com promessas de que iriam crescer economicamente, aquelas famílias eram colocadas em derredor das fábricas, em casas, quartos que eram construídos em derredor das fábricas, e o tempo foi passando, elas trabalhavam cerca de 16 a 19 horas, quando era adulto, por dia. As crianças de 3 anos, de 5 anos, eram aproveitadas para o trabalho nas fábricas, jovens, e a Inglaterra se transformou num caos social naquela época. Com o passar do tempo, essas pessoas foram perdendo a sua identidade humana, foram se transformando em máquinas, muitas eram acidentadas nos seus trabalhos por causa do cansaço, eram jogadas nas ruas para pedirem esmolas. Como consequência, o índice da violência, o índice da imoralidade, dos vícios, do álcool, da prostituição, dos assassinatos, dos furtos, dos roubos, em todos os sentidos, a violência urbana, a pobreza, a miséria aumentou na cidade de Londres e nas cidades inglesas. Quantos de nós conheceu ou já ouviu falar do grande reavivamento na Inglaterra do século XVIII? E foi daquele reavivamento que surgiram as leis de proteção do trabalho.
Não, não foi Getúlio Vargas, não. As leis de proteção do trabalho não vieram da França, pós-revolução também não. Essas leis foram criadas na Inglaterra após o grande reavivamento do século XVIII, inclusive a lei de proibição da escravatura dos negros. Tudo isso na Inglaterra pelo poder do Evangelho que transforma os homens. Quantas vidas foram mudadas pelo Evangelho? Quantos traficantes, ladrões, pessoas infelizes, pessoas que estavam desistindo da vida e o Evangelho mudou completamente. Agora nós temos em apreço um texto em que Jesus vai para uma região que Marcos aqui chama de região dos Gerazenos. Era uma região que ficava do outro lado do Jordão, do lado leste do Jordão. E Jesus chegou ali naquela região, provavelmente essa cidade ficava a 36 quilômetros do mar da Galileia. Jesus saiu da sua região, foi para uma outra região, para um povo gentílico, um povo de outra língua, porque ele tinha uma missão para fazer ali naquele lugar. E diz a palavra de Deus que quando ele desembarcou ali com seus discípulos, logo saiu um homem do cemitério gritando aos gritos, praticamente desnudado e gritando: Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. O evangelista narra que esse homem vivia como um louco pelos cemitérios, clamando noite e dia, se cortando nas pedras, que por muitas vezes ele teria sido preso em grilhões, mas nada o segurava. Quebrava os grilhões, quebrava as correntes, uma força sobrenatural. Um homem que, se fosse olhar pela ciência hoje, seria um homem profundamente doente. Mas aquele homem, ele chega a Jesus e ele grita, ele adora: Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. E diz que ele se ajoelha diante do Senhor Jesus. O objetivo dessa narração, creio eu, que é exatamente mostrar que o Evangelho é para todos. O Evangelho não é só para um povo judeu, mas o Evangelho é para todos. O objetivo é mostrar que Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade, mesmo ou aqueles problemas ou aquelas situações que parecem que não há mais solução, que parecem que não tem mais como voltar atrás. Esse texto tem uma mensagem: há solução sim. O amor de Deus é libertador. E aqui o texto nos apresenta um homem que já estava completamente condenado pela sociedade, condenado por aquele povo a viver aos ermos, andando dia e noite clamando. Um homem que já tinham desistido dele. Um homem que a família já havia desistido, já tinha jogado ao ermo, ou à sarjeta, à rua. Um homem que não tinha recuperação para nenhuma tentativa existente naquele povo, nenhum remédio, nenhuma medicina, nenhum tratamento, nenhuma terapia. Aquele homem estava terrivelmente condenado à perdição, a desumanização, a ficar nas cavernas,
vivendo como um animal, rasgando as suas roupas. Um homem que sofria de profundas esquizofrenias, um homem que ouvia muitas vozes, um homem profundamente alienado da sociedade, da sua cidade, do seu povo, da vida da sua família. Esse homem, ele simboliza o homem sem Cristo. E o versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Esse homem existiu, ele estava sofrendo de uma possessão que gerava uma profunda esquizofrenia. Vejam bem, escutem o que eu estou dizendo, uma profunda possessão de forças psíquicas externas que entram nesse homem por algum motivo, em algum momento, no seu contexto, e que geram nesse homem uma profunda esquizofrenia. Quem era aquele homem? De fato foi um homem histórico, ele viveu, ele existiu, ele teve esse encontro com Jesus, mas nós não sabemos quem ele era. A palavra, ela não nos fala quem era, não fala de onde veio, de que família era, mas ela nos narra como ele vivia, uma vida desgraçadamente desesperada, como ele vivia no presente, naquele momento em que Jesus chegara naquela região. Esse homem, embora sendo um homem histórico, ele simboliza também um homem sem Cristo. O homem sem Cristo pode ser comparado a este homem. Vamos ver? Esse homem vivia pelos sepulcros, preso, infeliz, conversava dia e noite sem parar, gritava, vivia se rasgando com as pedras durante o seu caminho. Tentavam trazer tratamento, segurar, prender, acorrentar, quebrava tudo, nada resolvia. Vivia como um animal. E é assim a vida do homem sem Cristo. É assim a vida do homem sem a paz de Cristo. A vida desses homens é como um sepulcro. Eles vivem como este homem. E por mais que nós desejamos amenizar as coisas, é assim que a palavra de Deus apresenta aquelas pessoas que não têm Cristo em suas vidas. Elas também são escravas, estão escravizadas por forças espirituais poderosíssimas, a chegar ao ponto do apóstolo Paulo dizer que essas pessoas, elas são governadas pelo príncipe da potestade do ar. Elas são governadas por uma força espiritual poderosíssima, a qual Paulo chama de príncipe das potestades ou dos poderes espirituais. Essas pessoas, a vida delas é como se morassem em sepulcros, é como se machucassem durante a sua caminhada na vida, estão machucados, vidas profundamente machucadas, profundamente escravizadas, torturadas por forças espirituais. Pode ser que elas tenham dinheiro, beleza, saúde, boa posição social, mas espiritualmente elas estão exatamente na mesma condição desse pobre homem que Jesus encontra lá na região dos Gerazenos, na mesma situação, alienados de Deus,
longe de Deus, na escuridão, sozinhos, atormentados. Talvez algumas pessoas deram uma parada lá no Facebook, ouviram o que eu estou dizendo e algumas venham se identificar com o que eu estou falando aqui. Estão se sentindo profundamente atormentadas, profundamente machucadas, presas. É a história de um vício, é a história do álcool, é a história, quem sabe, de uma doença, ou a própria vida é uma vida cheia de pedras e cavernas e sepulcros e correntes. Quem sabe você se identificou com o que eu estou falando nessa noite. Então continue aí, porque eu tenho uma notícia muito boa para o senhor, para a senhora, para você que está ouvindo essa palavra aí através do Facebook. O segundo ponto nesse texto é que quando nos encontramos com Cristo, há um impacto tremendo em nossas vidas, há um impacto transformador em nossas vidas, há um impacto libertário em nossas vidas. Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus nos liberta das trevas. Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos faz ficar machucados. Jesus nos abençoa de tal forma que Ele nos tira da escuridão, das trevas, do sofrimento. Há um homem na Bíblia chamado Jó. Esse homem, ao final da provação dele, ele diz para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quantas pessoas conhecem a Jesus só de ouvir falar? Ouviram através de um catecismo, ouviram porque o pai ensinou a respeito de Jesus, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Não basta conhecer Jesus de ouvir sobre Ele, de saber que Ele é bom, de saber que Ele protege, de saber que Ele abençoa. Não, Jesus precisa entrar. É preciso ter um encontro pessoal com Ele. É o que Jó estava falando. Antes eu te conhecia religiosamente, só de ouvir falar, de uma sala de catecismo, ou pelo que eu aprendi com meus pais. Mas agora os meus olhos te veem. É necessário sim ter esse encontro maravilhoso com Jesus. E olha, encontrar-se com Jesus nos liberta. O versículo 6 vai mostrar que esse homem, ele teve esse encontro libertador. Agora Jesus quebra não as correntes físicas, mas as piores correntes, que são as correntes espirituais, de demônios que estão prendendo e torturando aquele homem. Se você tem uma Bíblia, aí acompanhe. E diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ali estava a solução para a vida daquele homem. Correu e o adorou. E o versículo 7 diz: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. A situação daquele homem é que havia uma legião de demônios. Por isso ele estava naquele estado. Legião
era um grupo militar romano composto por cerca de 6.000 soldados. Nós não sabemos exatamente quantos demônios havia na vida daquele homem, mas nós sabemos que era um grupo de espíritos que, assim como os romanos oprimiam os povos onde eles chegavam e colonizavam, também esse grupo de demônios oprimiam essa alma, essa vida onde eles chegaram e colonizaram. Colonizaram a alma, a mente, o espírito, o coração dessa pobre criatura. E quando esses seres, que agora a consciência do homem nem pode mais afluir, ela está superada, ela está apagada, ela está reprimida, mas há outras consciências dentro dele que gritam: o Senhor vem nos tirar daqui, vem nos atormentar. Então deixe que nós possamos ir para aqueles porcos. Eram 2.000 porcos. E Jesus então mandou que eles fossem para os porcos, e os porcos ficaram enraivecidos, enlouquecidos, e se atiraram no abismo. Mas Jesus, ele então, no momento em que aqueles demônios saem, aquele homem volta ao seu estado normal. Dizem que esquizofrenia não tem cura. Algumas pessoas afirmam que esquizofrenia não tem cura. Aqui está um curado de esquizofrenia, e não era só uma, eram várias esquizofrenias, várias psicoses, várias neuroses, várias doenças mentais que são curadas de uma vez só, quando esse homem tem esse encontro maravilhoso com Jesus. O encontro com Jesus sempre é libertário, sempre traz libertação de todas as forças das trevas que nos oprimem, que nos cegam, que nos prendem em um vício, ou a um tipo de tara, ou algum sofrimento, ou há alguma tortura sobre a nossa vida. Jesus nos liberta das forças das trevas. Jesus nos cura de todas as implicações da presença de demônios em nossas vidas. Ele nos liberta. E o interessante aqui é que esse homem, ele tem esse encontro com Jesus, e no versículo 15, nós vamos ler aqui agora, o versículo 15 diz que, indo ter com Jesus, as pessoas ali que viram os porcos correndo e caindo no abismo, que indo ter com Jesus, curiosos para saber o que tinha acontecido, porque aquela explosão daquela orla de porcos, ou daquela vara de porcos, vão ter com Jesus, e o que eles encontram? O homem que tivera a legião de demônios, o homem que estava paranoico, o homem que estava louco, tipo esse louco de jogar pedra, o homem que tinha vários tipos de esquizofrenias, de psicoses, profundamente louco e doente. Quando eles chegaram lá, eles viram esse homem assentado, vestido, porque ele só andava nu, em perfeito juízo, e temeram. Assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O encontro que aquele homem teve com Jesus, ou melhor dizendo, o encontro que Jesus teve com ele, foi um encontro libertário. O libertou das forças das trevas, mas o libertou também das consequências das forças das trevas na sua vida, de todas essas doenças mentais que demônios provocam até os dias de hoje na vida das pessoas. É claro que nem toda doença mental é demônio que provoca, mas há muitas doenças mentais
e são muitas, que remédio não vai fazer efeito nenhum. O que vai fazer efeito é a libertação dessas pessoas. Aquele homem agora estava em juízo perfeito, só uma mente, a dele, só uma pessoa, a pessoa dele, emocionalmente curado, psiquicamente liberto. Não havia mais psiquismos dentro dele, não havia mais esquizofrenias, vozes, vultos, imagens, falando na sua cabeça o tempo inteiro. Não, estava completamente liberto. O encontro com Jesus nos liberta das forças do mal, nos liberta do engano. Esse verdadeiro encontro com Jesus nos liberta do engano. Vai saber por que aquele homem se tornou essa pessoa profundamente doente. Quem sabe nas práticas pagãs daquela época, quem sabe o que levou aquele homem a adquirir uma legião de demônios. O encontro maravilhoso com Jesus não só liberta das forças das trevas, mas da força do engano, mas também da força do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse homem ficou livre não só dos grilhões do sofrimento, que foi trazido pelas forças das trevas, mas ele ficou livre do engano e também dos grilhões do pecado que o escravizavam. Esse homem ficou livre também do juízo eterno de Deus. O amor de Deus o alcançou, e esse encontro dele com o Senhor Jesus o libertou completamente. Quais são os resultados de um encontro verdadeiro com Jesus? E o versículo 15 já nos diz, e diz, versículo 15, lendo novamente: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E se nós pularmos aqui para o versículo 18, diz assim: ao entrar Jesus no barco para voltar para Galileia, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar. Essa palavra proclamar significa evangelizar, levar as boas notícias, proclamar em Decápolis. Decápolis era uma região com 10 cidades. Esse homem se tornou um missionário da libertação, um missionário do evangelho libertador, um missionário da esperança, um missionário para todos aqueles que estão na mesma situação dele, que há sim recuperação, há sim restauração, há sim possibilidade de libertação através do evangelho. Deus devolve a dignidade humana ao ser que é atropelado pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, pelas forças do mal. Nessa selva da existência, muitos caem, mas o evangelho os levanta. E a gente vê aqui alguns resultados desse encontro maravilhoso que esse homem teve com o evangelho, teve com o Senhor Jesus. Primeiro é que Jesus devolve a ele a dignidade de ser humano. Agora já não é mais um homem louco,
Já não é mais alguém jogando pedra, xingando palavrões, conversando sozinho, se rasgando, rasgando as suas roupas, atacando as pessoas. Não é mais. Agora é um homem ajuizado. Agora é o homem em perfeito juízo e em paz. Esse homem encontrou paz. Não é o que muita gente está querendo encontrar? Paz. Ele encontrou paz. Só Jesus pode dar paz. Só Jesus pode dar paz interior. Paz aqui na cabeça, na mente. Paz no coração. Só Jesus pode nos fazer viver numa ambiência de segurança, descanso e paz. E era assim que esse homem estava agora. Mas uma outra consequência, o resultado desse encontro maravilhoso com Jesus, é que esse homem testemunhou para o seu povo. Diz que o povo chegou lá, viu o homem dessa maneira e ficaram atormentados. Agora quem está atormentado é o povo que rejeitara aquele pobre homem e ficaram tão atormentados porque chegou algo em nossa região que quebrou o poder espiritual da região. Vai saber o que tinha na cultura daquele povo com respeito a forças espirituais do mal. Há certas culturas que as forças espirituais do mal fazem parte da tradição, não pode mexer com aquilo, não pode quebrar, é perigoso, há uma certa escravidão, um certo respeito. Eu me lembro aqui de um tal de Simão, quando o evangelho chegou lá em Samaria, havia um bruxo chamado Simão, a quem o povo respeitava, fazia parte da cultura as suas magias e bruxarias, ninguém se atrevia a se levantar, era um homem tido com todo o respeito de sagrado. Há certas culturas que fazem isso, mas chegou um poder maior, chegou um poder que não é para fazer as pessoas sofrerem, ao contrário, é um poder libertador, não é para impor medo na sociedade através do sofrimento, mas é para criar amor nas vidas através da libertação. Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder de Jesus. Aquelas pessoas, em vez de agradecer, de louvar, de convidá-lo para a sua região, não, Senhor, saia daqui, por favor. O Senhor é um risco para a nossa tradição religiosa. O que o Senhor fez aqui é um risco para todos nós. Mas aquele homem testemunhou para o seu povo. Eles viram de um homem louco, ensandecido, agora um homem plenamente ajuizado. Mas outro resultado que eu vejo aqui no texto sobre esse encontro maravilhoso com Jesus é o espírito de adoração daquele homem. No versículo 18, assim diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus agora não é aquele que vem atormentá-lo, ao contrário, ele quer seguir a Jesus, ele quer acompanhar como um discípulo, ele quer ser um adorador, ele quer ser um servo de Jesus, ele quer estar perto de Jesus, ele ama tanto a Jesus, que quer entregar a vida dele toda por essa obra, dessa luz maravilhosa que chegara na vida dele através de Jesus. Mas Jesus diz para ele: olha, eu preciso mais de você aqui
falando com a sua família, com a sua cidade, com seus parentes, com seus conhecidos, o que eu fiz na sua vida do que você me acompanhar. Os efeitos serão muito maiores se você for um missionário, um evangelista, que vai contar para todos o que Deus fez por você, a grande libertação, a grande transformação que Deus fez em sua vida, e de fato ele saiu, porque o versículo 20 diz: então ele foi e começou a proclamar nas 10 cidades tudo o que Jesus fizera por ele, e o povo ficou admirado. O povo ficou admirado, porque era um homem conhecido. É o doido da cidade que joga pedra, é o louco, é o homem do saco. Toda cultura parece que tem um espaço para essa pessoa, mas aqui agora não é mais o homem do saco, não é mais o doido, não é mais aquele que joga pedra, agora é um homem lúcido, em juízo, em paz, falando de algo novo, libertador, de algo libertário, de uma verdade libertária, que nos liberta de nós mesmos, das forças do mal, nos liberta do pecado e do juízo eterno. O Evangelho, ele tem esse poder. O Império Romano foi transformado pelo Evangelho, o Ocidente foi transformado, saindo de uma Idade Média mórbida de escuridão. A Reforma Protestante trouxe o Evangelho de volta, a Palavra de Deus. A Inglaterra viu o poder do Evangelho, e milhões e milhões e bilhões estão vendo o poder desse Evangelho, porque é através do Evangelho que Jesus vem a nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem sabe, meu amigo, quem sabe a senhora jovem que está me ouvindo aí no Facebook, parou um pouquinho, ouviu a palavra de Deus, tocou na sua vida, e você realmente está numa situação desesperadamente triste, derrotada, destruída. Eu quero te dizer que Jesus veio para nos libertar, e que Ele pode te libertar nessa noite, desde que você o convide para ser o Senhor e Salvador da sua vida, desde que você se submeta a Ele, à vontade dEle na sua vida. Eu vou fazer uma oração agora. Convide-o para entrar em seu coração, como Senhor da sua vontade, como Salvador da sua vida. Senhor Jesus, a minha vida tem sido tão infeliz. Tenho vivido como esse homem que o pastor falou. Estou desesperado, estou desesperada. Mas nesse momento, eu ouvi que o Senhor ajudou e libertou aquele homem, aquele pobre e desgraçado homem. E peço-te que o Senhor me ajude, que o Senhor me liberte também desse vício, que o Senhor me liberte dessas trevas, desses demônios, desse sofrimento. Eu me entrego a Ti, Senhor, como meu único dono, Senhor e Salvador. Entre na minha vida, me liberte e me transforme pelo poder do nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos chamar agora o grupo de louvor, que ainda vai louvar com alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aí pelo Facebook e pedir a Deus que abençoe a vida de todos.
Amém, que nós possamos meditar nessa palavra e que ela possa trazer nas nossas vidas a edificação pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? A palavra do Senhor, ela diz em Abacuque 3, no capítulo 17, que ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no versículo 18, do capítulo 3 de Abacuque. Assim nós podemos louvar o Senhor, confiando no Senhor, de que tudo está nas mãos do nosso Deus. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Nós podemos cantar os nomes do nosso Deus, E nós temos o privilégio de sermos uma nação santa, um povo escolhido para louvar o Deus de toda a boa obra, Criador de todas as coisas. Então nós podemos louvar, para finalizar nosso culto. Cante conosco, Deus forte. Deus, Tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Tua
o meu Deus, que tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamará, Deus presente sempre está. Jeová Rafa, meu Senhor.